Bom dia Isa, bom dia a todos que nos assistem, bom dia aqui Eric, Bruno, Peixoto, Vini também que está aqui. Sempre lembrando, né, reforçando a mensagem da Isa para vocês seguirem o canal da Asset, deixem aqui seu like no vídeo. A gente está preparando aí uma série de conteúdos e sempre isso ajuda a chegar para mais pessoas. Começando pelo cenário internacional, eu destacaria a economia americana. A gente teve uma reunião do Fed onde tinha uma expectativa de corte de juro, altamente precificado, uma economia que cresce muito acima do que o mercado antecipava. Então, após um recuo do PIB do primeiro trimestre, lá da casa de 0,5%, um PIB estranho, tinha uma questão de estoques. A gente teve um PIB muito forte no segundo trimestre, a gente descobriu ao longo do tempo que foi ainda mais forte com as revisões. E, recentemente, uma bateria forte de dados fez com que todos revisassem o PIB também do terceiro trimestre para alguma coisa entre 3% e 4%. Parece um intervalo muito grande, muito largo de projeções, mas tudo isso é anualizado, tá, pessoal? Mas seria mais um crescimento muito forte. A gente está ainda em shutdown, então a gente não tem dados em tempo real da economia americana, alguns dados aí de fontes privadas apenas, mas nada que tenha mudado a perspectiva de um crescimento forte no terceiro trimestre. É, Isso fez com que dados fortes do terceiro trimestre, uma inflação que continua rodando em torno de 3%, sem grandes alívios, gerou um desconforto muito grande dentro do comitê. Então, hoje a gente tem uma divisão dentro do comitê, né? A gente tem o Powell, que aparentemente tem a sua visão um pouco mais dovish, mas ele tem que criar um consenso dentro do comitê. A gente tem um Fed que eu vou chamar de um Fed político, que é formado por três diretores que estão na corrida para serem indicados para a presidência do Federal Reserve, no lugar do Powell. Então a gente tem o Stephen Miran, nunca sei se é Miran ou Miran, eu já vi falarem das duas formas, que foi indicado para um mandato tampão pelo Trump que acaba no começo do ano que vem. Bowman e Waller. uh, Waller, inclusive, falando abertamente que, se convidado, aceitará e assume o cargo. A gente esperava que o Fed fosse mais rock, porque tanto Powell como o próprio Waller tinham falado que estavam preocupados com esses dados mais fortes de crescimento, mas o Powell foi muito vocal na sua press conference ali. Então, o que ele fez na sua entrevista coletiva, desculpa, o que ele fez ali foi dizer que não só não está garantido um novo corte em dezembro, como se a gente ainda estiver sofrendo com falta de dados em função do shutdown, quando navegamos em mares aí no meio do nevoeiro, a gente deve desacelerar. O que foi lido por muitos, como uma sinalização de uma eventual pausa, ou seja, eventualmente não corta o juro em dezembro, sinalizando em janeiro. Então, eu acho que o que dá para tirar de toda essa história é que o valor esperado do corte de dezembro caiu substancialmente, e aí fica uma discussão sobre o ciclo de 2026. Sobre 2026, eu acho que tem muita água para rolar, seja da economia americana, que parece estar bem, mas seja principalmente do lado político. Então, a Suprema Corte americana vai decidir se o Trump vai poder ou não demitir a Lisa Cook, uma das governors. Se ele puder demitir, não só abre uma segunda vaga para ele indicar, como acho que empareda um pouco aqueles que lá estão. Se a Suprema Corte decidir que ele não pode demiti-la, ele vai ter direito a só uma vaga, ele vai ter que indicar já o próximo chair no começo do ano, porque essa vaga vai ser ocupada. Em tese, o Powell sai assim que o Powell deixar de ser o presidente, o chairman, em maio, ele pode continuar como governor até 2028, se eu não me engano. A tendência é que ele saia, mas ele ainda não fez essa sinalização. Então fica aí a expectativa de quem o Trump vai indicar, se ele vai poder demitir ou não a Lisa Cook, o poder político que ele vai poder exercer. Parte desse poder político que hoje Scott Bessent, o secretário de Tesouro, exerce, ele morre quando ele decidir quem vai ser o presidente. Então ele para de conseguir controlar os outros nomes. A nossa expectativa é que a economia americana não abre espaço para mais cortes, tá? Então, assim, não vejo uma deterioração substancial do mercado de trabalho, vejo uma desaceleração do crescimento, que está crescendo 4%. A gente não compra esse argumento que é a inteligência artificial puxando. Um pouco, com certeza, é a construção de data centers, mas boa parte desse crescimento de AI
ele gera importações, o impacto direto dele no PIB não é tão relevante como a gente vê algumas análises. O que é muito mais relevante é o peso que ele vem tendo na bolsa, a valorização que ele vem tendo na bolsa e o efeito riqueza impulsionando o consumo das famílias. Então, eu não estou dizendo que isso tem sido irrelevante para a dinâmica, muito pelo contrário, mas, assim, são coisas que, salvo um grande aperto de condições financeiras vindo por questionamento de AI, a gente não vê uma desaceleração abrupta da economia americana. Sobre o mercado de trabalho lá, a gente continua com a nossa cabeça que uma parte relevante da queda e do ritmo de contratações decorre da diminuição drástica da imigração ilegal que vinha ocorrendo até antes do governo Trump, e uma parte em função de toda a incerteza imposta pelas tarifas. Então a gente vê, seja incerteza, seja certezas. Por hora, tudo leva a crer que parte do custo das tarifas vem sendo absorvido pelas empresas americanas, seja por queda de migração, seja por um aumento de custo que reduz o ímpeto em contratar, em nenhum dos dois, a resposta do livro-texto é mais estímulo monetário, mais corte de juro. Então não é claro para a gente que o Fed vai seguir aí cortando, passado, seja cortando ou não em dezembro, mas encerrado esse ciclo, esse mini ciclo de insurance cuts, não é claro para a gente que os indicadores econômicos vão demandar mais cortes. Então, dentro do nosso cenário, eu diria até que não demandarão, e aí acho que a pressão política ganha um certo peso. Esses últimos cortes, esse miniciclo, você pode colocar uma parte grande dele como pressão política, mas de fato teve aí uma desaceleração do payroll, a gente sabe que é um Fed sensível e principalmente o discurso dele sempre foi que estavam numa posição confortável porque os juros ainda estavam num patamar restritivo. E eu acho que encerrado esse miniciclo, com ou sem o corte de dezembro, rolando o corte de dezembro para janeiro, e encerrado o insurance cuts, eu acho que esse discurso fica um pouco de lado, e aí a discussão sobre cortes ao longo de 2026, eu acho que vai ter um componente maior sobre a nova composição do Fed. Vindo para o Brasil, eu acho que a economia brasileira no terceiro trimestre. Ontem saiu a produção industrial de setembro. Ela deve ter crescido. O Brasil a economia cresce, caminha para um crescimento mais moderado no terceiro trimestre. A gente viu os dados de julho e agosto, perdão, de agosto e setembro. A gente deve ter dados bem razoáveis, mas esses dados bem razoáveis de agosto e setembro devem ser lidos também como alguma retomada de um julho que foi muito fraco. Ainda a entender melhor o porquê o resultado de julho foi tão fraco. O nosso palpite aqui, o nosso call aqui, que foi um aperto aí das condições financeiras, na verdade, de incerteza por conta da questão das tarifas, tá? Então, aquele foi o auge do estresse ali entre as tarifas, o governo brasileiro e o governo americano. É impressionante como as coisas mudam, né? Então, hoje, essa discussão morreu e a gente está na iminência de ter ainda mais tarifas alíquotas ali reduzidas com os Estados Unidos. Mas a gente teve dados muito bons aí em agosto. Ontem a produção industrial de setembro também veio boa, então a parte de extrativa sofreu um pouco mais, a parte de duráveis e bens de capital. A gente teve uma surpresa ali na parte de caminhões e veículos pesados, mas quando eu olho o núcleo que a gente gosta de ver, que é a produção industrial de bens intermediários, excluindo itens da indústria extrativa, ou seja, deixando de lado petróleo e minério de ferro e olhando bens intermediários que são produzidos para suprir toda a cadeia do setor manufatureiro, a gente teve o terceiro trimestre, o terceiro mês consecutivo de crescimento, uma melhora. O quarto trimestre deve sofrer com fatores pontuais. A gente teve uma paralisação de uma fábrica de motor de uma montadora importante no interior de São Paulo por conta de um vendaval e essa fábrica não volta até o fim desse ano. Claro que as outras montadoras podem compensar, mas uma parte vai sofrer. A gente tem notícias, e acho que hoje ou amanhã sai a Anfávia, também de dificuldade de todas as montadoras por falta de chips, da questão Estados Unidos e China. Não está claro também que vai dar tempo disso afetar, mas é um risco, e a gente teve uma grande refinaria que foi fechada ainda à luz ali de toda a operação feita pela Polícia Federal lá atrás. Então a gente deve ter um outubro um pouco mais difícil, mas a gente continua com o nosso call que o segundo semestre, em especial o quarto trimestre, o nosso call sempre foi o quarto trimestre,
deve ser beneficiado por todo o expansionismo fiscal que a gente vai ter. A gente teve uma série de demandas reprimidas de gasto do governo federal no primeiro semestre que ficam no segundo semestre, notoriamente precatório, mas não só precatório, né? Então a gente teve um gasto real do governo federal que caiu 2% no primeiro semestre do ano em relação ao primeiro semestre de 2024, que agora deve crescer alguma coisa da ordem de 10% acima da inflação. A gente está falando de 20% do PIB. Então a nossa expectativa é que isso bata na atividade. Os precatórios bateram no terceiro trimestre? Parece que não, pelo menos não de forma relevante, tá? Mas, de novo, não são só precatórios que vamos presenciar esse expansionismo fiscal. Hoje a gente tem o Copom, como o vídeo fica salvo, assim, vai ficar muito velho qualquer call de Copom, mas a nossa cabeça também continua a mesma para a política monetária. Então, a gente acha que é um Copom que não vai querer sinalizar qualquer baixa de guarda no curto prazo, mesmo que ele quisesse cortar o juro em janeiro ou em março, eu acho que o ganho de sinalizar isso hoje seria muito baixo. O que que a gente espera? A gente espera que as projeções de inflação para o horizonte relevante, aquele que ele persegue os 3%, não mudem ou mudem muito pouco, então devem ficar lá entre 3,3% e 3,4%. Na última reunião foi 3,4%, a gente teve uma apreciação do câmbio, mas mais do que uma apreciação do câmbio, a gente teve uma revisão substancial da projeção de inflação de 2025, por causa de uma dinâmica ainda muito favorável de alimentos. Então, tudo isso puxa as projeções do modelo do Banco Central para baixo. Ele poderia até apresentar uma projeção de 3,10, 3,20, mas acho que isso passaria uma mensagem dove. Ele vai fazer algum ajuste lá na margem para mostrar pelo menos 3,3, possivelmente mostrando 3,4 também. No mais, eu acho que vai ter esse reconhecimento de uma inflação de curto prazo mais benigna, vai ter o reconhecimento que as expectativas de inflação de médio prazo, aí falando do foco de 2027 e 2028, melhoraram, mas ponderando que seguem acima da meta de 3%. E aí tem uma dúvida, hoje a comunicação fala que se ele descobrir que os 15% não são suficientes, ele pode voltar a subir. Aí tem uma dúvida se ele tira ou não. Na minha visão, tirar isso agora geraria mais ruído do que sinal, principalmente se ele não quiser sinalizar de novo. Hoje o mercado está quase que meio a meio. Se ele corta o juro ou não em janeiro, eu não acho que o Banco Central vai querer que essa probabilidade aumente agora. Então, por isso que eu acho que vão ser mudanças minimalistas no comunicado que aparece hoje. Selic em 15%, projeções de inflação mudando muito pouco, se é que vão mudar. Qual que é a nossa cabeça aqui sobre os próximos passos do Copom à luz do que aconteceu nos últimos meses de inflação? Nós também tivemos uma revisão relevante de inflação na casa, então a nossa projeção de inflação agora está em 4,60. Tem aí uma questão de qual vai ser a bandeira tarifária de energia elétrica no final do ano, mas 4,60. A gente tinha 4,90 há pouco tempo, tá? Então a gente foi revendo e sendo surpreendido pela dinâmica de alimentos. Parte do nosso call que o Banco Central não cortaria juro ao longo do primeiro semestre, se é que cortaria juro, decorria do fato que a inflação ia estar acima do teto do intervalo ali que é 4,5, ia estar rodando acima de 4,5 por todo o ano que vem. Então o Banco Central ia estar com uma mão escrevendo que estava cortando juro, com a outra mão ia estar assinando uma carta falando que a inflação estava, por que que a inflação estava acima do teto da meta? Isso sempre pareceu para a gente contraditório. Eu acho que esse constrangimento no curto prazo abriu uma janela para não ter esse constrangimento, o que não quer dizer que a gente acha que o Banco Central vai cortar logo o juro, tá? Eu continuo achando que, pela luz do nosso cenário, se tiver que escolher corte no primeiro ou no segundo trimestre do ano que vem, ainda acho mais provável o segundo trimestre do que o primeiro. Mas a gente vem revisando o nosso cenário. Por exemplo, eu tinha uma expectativa que o terceiro tri fosse um pouco mais forte por causa de precatório, não veio, e a gente também revisou a inflação para baixo, tá? Então, hoje em dia, eu pelo menos consigo ver uma janela em que o Banco Central começa a cortar, ainda que não seja nosso cenário base, corte no primeiro trimestre aqui do time econômico. Por fim, uma última coisa que eu esqueci de mencionar, e eu acho que essa talvez seja a principal conclusão trazida das reuniões que a gente fez lá no encontro do FMI em Washington e também ouvindo alguns hedge funds em Nova York, sobre as tarifas, né? Então a gente chegou a ter algum estresse entre China e Estados Unidos de novo, Trump chegou a ameaçar subirem as tarifas de novo. Mas o ponto é que hoje em dia tem esse consenso que a economia americana é tão dependente da economia chinesa
na questão das terras raras, que ela não tem uma alavancagem, assim, ela não tem uma vantagem comparativa para ameaçar com tarifas, porque a retaliação machucaria muito mais os Estados Unidos. Então a gente vê o endereçamento da questão das tarifas, a gente não vê mais super tarifas aí dos Estados Unidos sendo aplicadas na China, qualquer coisa que apareça e o mercado estresse, a gente acha que é uma boa oportunidade de ir na direção contrária, e isso inclusive afeta a relação dos Estados Unidos com os aliados. Então eu colocaria aí o Brasil um pouco nesse bojo aí da discussão também dessa boa vontade, aí dessa química que surgiu entre os presidentes, por mais que eles tenham muitas coisas em comum aí em personalidade e agenda macro, mas eu acho que a química que surgiu entre Trump e Lula decorre muito mais aí dessa nova fase da política externa americana. Então, a questão das tarifas, que foi algo que consumiu muita energia de todo mundo, pelo menos até junho, até recentemente, é algo que eu acho que fica para trás agora. Ah, pelo menos esse é o nosso cenário. Então, aqui, resumindo novamente, para a economia americana, a gente continua vendo uma economia resiliente. Na falta de dados, a gente não vê uma grande paralisação do mercado de trabalho, a gente vê sim uma, eu vou chamar de deterioração, mas uma deterioração motivada aí pela política de imigração e pela questão das incertezas e os custos que as tarifas impuseram às empresas. Então, esse é o primeiro ponto. Uma economia forte, assim, a gente não consegue ver um ciclo longo de corte de juro nos Estados Unidos baseado nos fatores macro. Aí, quando a gente entra na discussão política, é uma outra questão, mas hoje, quando eu vejo que está precificado de cortes até o final do ano que vem, uh, não é compatível com a nossa cabeça de inflação, crescimento do PIB e mercado de trabalho. Tá? Ainda que seja um Fed que dá um peso maior para o desemprego, para o mercado de trabalho, mas assim a resposta foi muito forte. Assim, claramente o Powell não vai conseguir construir esse consenso para muito mais cortes aí até o final da sua presidência. Quando a gente vem para o Brasil, uma economia, uma atividade resiliente, uma atividade que vem conseguindo caminhar apesar de todo desse patamar de juros, e a gente vê uma sequência de estímulos muito grande nesse segundo semestre por questões sazonais, e a partir do ano que vem a gente tem o impacto do IR, a gente pode ter o consignado privado voltando a ganhar atração, a gente já viu isso um pouco, a gente tem a política do Minha Casa Minha Vida, a gente tem aí o programa para reformas, enfim, a gente tem todos os gastos, a gente tem a questão do parafiscal e os gastos dos estados no ano eleitoral. Então a gente vê um crescimento ano que vem não muito diferente de 2%. Então eu não consigo ver um desemprego subindo de forma consistente no Brasil, consequentemente eu não consigo ver um alívio sustentável aí, permanente da inflação de serviços. Algum alívio na inflação de serviços pode vir por causa dessa segunda pernada do choque de alimentos do final do ano, mas acho que residual, tá? Então eu vejo uma inflação no ano que vem que vai continuar bastante pressionada sem ter a ajuda da apreciação cambial que teve nesse ano, pelo menos não na mesma magnitude.